Olá, camaradas, mais um vídeo do Marxismo Bárbaro. Deixa eu ajeitar um pouquinho a câmera aqui. E seguindo o roteiro da aula do Ciência da Lógica sobre dialética, nós vamos entender um pouco mais sobre dialética hegeliana e marxista, né? E o vídeo, eu vou resumir a aula passada para você não precisar voltar para o vídeo anterior, tá? E a gente vai já começar já de cara a aula. Para quem não sabe, meu nome é João Paulo e estou à disposição nos comentários. Se quem tiver pergunta, alguma dúvida, alguma crítica também, algum elogio, estamos aqui, tá bom? Vamos lá, vamos seguir direto para a aula, sem introduções longas. Nós vamos estudar um capítulo do Ciência da Lógica de Hegel, da Doutrina da Essência, que é esse livro aqui, chamado o Fundamento, tá? Se chama Fundamento. Então nós vamos ver o fundamento e o fundamentado pelo fundamento, né? O trabalho científico é aí do fundamentado, daquele que você já da aparência, né, do fundamentado, e você vai tentar descobrir o fundamento. Nisso o Hegel desenvolve várias categorias como qualidade, como conteúdo e forma, por exemplo, como forma e matéria, por exemplo. Então nós vamos fazer esse debate hoje aqui. Fica aí, convido a assistir o vídeo até o final, porque não é todo dia que você vai ter tempo para assistir algo que saia da rotina. É um conteúdo diferente, bom, necessário, relevante. Então você vai sair melhor do que antes após assistir esse vídeo. Vai saber um pouco mais do que antes, tá bom? Então vamos seguir junto. O resumo da aula passada é que a gente viu que para Hegel a essência não é fora dessa realidade e nem é estática, imóvel, como pensava Platão, Aristóteles e tudo mais. A essência se move, tá? Nós vamos nessa aula nós vamos entender um pouco mais o que é a essência, porque a essência vai se transformar, tá? Então, como a essência se move a si mesmo, ele cria como se na parte externa dele, na parte externa, essa diferença vira diversidade, essa diversidade se transforma em oposição, essa oposição se transforma em contradição e a contradição se dissolve, voltando para a essência, mas a essência já não tem o nome de essência, ele tem uma nova determinação, uma nova qualidade, que é a de ser fundamento, tá? O fundamento é a essência que voltou para si mesmo depois de ir para fora. Ela foi para fora de si mesma, vamos dizer assim. Ela não saiu de si mesma, mas é como se tivesse saído de si mesma e depois ela voltou. Se a gente quiser entender um pouco a dialética dessa contradição que se dissolve, que tem unidade, eu tenho um exemplo que é o exemplo da psicologia. Imagine alguém impossível. Essa impossibilidade é sua essência, seu fundamento, é sua unidade, é sua identidade, tá? Lembre que os opostos em contradição são idênticos, tá? Existe a unidade dos opostos. Então, por exemplo, se alguém é impulsivo, em certas situações ele é sem noção, logo um negativo, né? Positivo e negativo. O negativo é o que? Ele ser sem noção. Mas essa mesma impulsividade gera criatividade, ou seja, uma qualidade, um positivo. Então nós temos uma coisa que é a mesma coisa que a impulsividade, que é nem positivo nem negativo, que se expressa externamente como opostos em contradição. As qualidades e os defeitos, o positivo e o negativo, que estão um se separando do outro, mas ao mesmo tempo eles são um só e ficam nessa contradição de um se afirmar negando o outro, mas ao mesmo tempo eles estão nessa unidade de fundo. Isso é a contradição em Hegel, tá? Então, a qualidade e o defeito da pessoa impulsiva, no fundo, é a mesma coisa. Há uma unidade da qualidade e do defeito. No fundo, é a mesma coisa, tá? E esse ir para o fundo, que é a mesma coisa, já é a essência que se transformou em fundamento, tá bom? É a essência que se transformou em fundamento. Então, se a gente sabe que tem um fundamentado, a gente tem uma desconfiança de que aquilo que existe tem um fundamento por trás dele. Tudo que existe deve ter um fundamento por trás dele. Talvez não seja assim, nós vamos debater ao longo da aula. Mas tudo que existe parece ter um fundamento suficiente, vamos dizer assim.
E cabe a gente discutir na lógica aqui nessa aula as determinações dessa coisa. O fundamento e o fundamentado, na verdade, são a essência, tá? A essência. Com a essência que a gente está trabalhando aqui, nós vamos agora para a relação de essência e forma, tá? Como a essência que a gente está trabalhando aqui tem um lado como se fosse externo a si mesmo, esse lado externo é a forma, tá? Pensa em forma como um formato mesmo, sem grandes jogos de significados. Pensa a forma como um formato mesmo. Então esse lado externo, que foi esse lado que a ciência superou, da diferença, da identidade, da diferença, da diversidade, da oposição, da contradição, esse lado da forma faz uma relação de forma e essência, tá? Mas a forma e a essência não estão de fato separados. A forma é a própria essência que se desenvolveu, tá? Nesse caso, não há uma separação entre essência e forma. Mas e se separar? E se separar essência e forma? Aí que está um jogo comum do Hegel. O Hegel pega as coisas que estão unidas, primeiro elas estão unidas, elas se separam, elas se transformam nessa separação. Então Hegel analisa os dois separados, depois ele mostra que eles são de fato unidos, não são separados. Então é um raciocínio que muitas vezes segue a realidade, que também é assim, mas é um raciocínio que está aqui a unidade, você trata eles como separados, você separa eles, logicamente, e daí deriva a unidade deles, ou a identidade deles. Tá? Esse é o raciocínio. Então, se essência e forma é a própria essência no todo, né? E o que acontece se eles se separar? Então, a gente entra aqui na relação de forma e matéria. A essência se transformou mero material, mera matérias. Matéria não tem, você nunca lida com a matéria em si mesmo. O que é a matéria? Você não pega a matéria, você só pega a matéria com alguma forma. Mas a essência, ela caiu, vamos dizer assim, em ser menos do que ela mesma. Ela se tornou matéria. A essência é matéria e a forma é a forma da matéria. Aí o Hegel faz uma série de debates, por exemplo, a forma é o lado ativo, porque ele forma a matéria, e a matéria é o lado passivo, ele sofre a ação da forma. Por outro lado, a forma só pode existir se tiver matéria. Não existe forma sem matéria. Não existe a forma de um computador sem a matéria do computador. Entende? Só existe forma com matéria. E só existe a matéria parece não depender da forma, né? Mas na verdade depende, não são independentes. Para entender, no meu livro, para entender o que é forma e matéria, eu trato dessa relação forma e matéria no meu livro, A Crise Sistêmica, que vocês encontram no Libere Gênesis, em que eu tenho um capítulo sobre dinheiro. E, por exemplo, se você pega uma moeda de R$1, ela pode ser feita de ferro, ela pode ser feita de prata, ela pode ser feita de ouro, pode ser feita de chumbo, pode ser feita alumínio, ela pode ser feita de cobre. Então, veja que a mesma forma, matéria pode ter a mesma forma pode ter várias matérias diferentes. Mas a forma não existe sem a matéria, e a matéria ela é formada. Aquela matéria que está em relação ao dinheiro sem forma é formada, ou seja, se transforma na forma do dinheiro. Aquele ouro que em relação ao dinheiro é sem forma, ele ganha uma forma de moeda de ouro, tá? Então a forma sequestra a matéria, né? Mas Hegel diz, olha, essa divisão entre forma e matéria é artificial, vamos dizer assim, tá? Ele não diz com essas palavras, mas ele diz basicamente isso. Ele diz que só existe forma material na realidade, não existe essa separação entre forma e matéria na realidade. Há uma unidade de forma e matéria, tá? Só existe forma material e material formal, né? Então, ele chega à unidade de forma e matéria. Eles são inseparáveis, vamos dizer assim, tá?
Bom, essa unidade de forma e matéria, que é matéria formal, forma material, eu vou ter que fazer um parênteses aqui, tá? Se eu ia esquecendo. Eu trabalho com a concepção de que a realidade vai de um processo de materialização para um processo de desmaterialização, tá? A vida foi cada vez se materializando até formar os dinossauros gigantescos e tudo mais, e outros seres. Depois ela foi se desmaterializando, diminuindo a quantidade do tamanho dos animais. O dinheiro passa por um processo semelhante, o mesmo logicamente, na perecibilidade da matéria como desmaterialização e desmaterialização. O dinheiro vai do cobre ele vai para a prata, da prata ele vai para o ouro, do ouro isso é um processo de materialização, ele vai ganhando materialização. Depois que ele chega na forma ouro, ele vai caindo para a desmaterialização. Do ouro ele vai de volta para a prata, vai para o cobre, vai para o papel e vai para os bits atuais, né, virtual. Então há um processo de materialização e um processo que só pode vir depois da materialização de desmaterialização. Então é uma contribuição pessoal à dialética, eu não vou fazer falsa humildade. Não sei se tem outro filósofo além de Hegel, não sei se Aristóteles já elaborou isso, mas o que me parece é isso. Tá? Se alguém tiver no comentário ou um outro pensador que tenha pensado nisso, ou alguém que tenha pensado nisso antes de mim, fica aí a proposta, né? Se encontrarem alguém. Então a gente pensando em desmaterializar, essa desmaterialização do dinheiro leva o dinheiro a ser nada, né? O futuro do dinheiro é ser nada, por isso ele se desmaterializa. E essa desmaterialização tem a ver com a quantidade de trocas simultâneas. Como o mundo capitalista hoje tem muitas trocas simultâneas, por causa da produtividade alta também, essa relação de produtividade alta e trocas simultâneas, muitas trocas simultâneas, pequenas trocas simultâneas acontecendo ao mesmo tempo, leva à virtualização do dinheiro, à digitalização do dinheiro. E o que é sinal do fim do dinheiro, é um sintoma do fim do dinheiro. Ele vai ser totalmente desmaterializado, vamos dizer assim. Ele vai ser nada. Então fica essa observação de materialização para desmaterialização. Mas vamos voltar para Hegel, tá? Vamos voltar para Hegel. Essa unidade de matéria e forma, que eles são inseparáveis, na verdade, essa unidade tem um nome, que é o conteúdo. Então a gente entra na relação de conteúdo e forma. Para entender o que é conteúdo, eu vou falar como é o conteúdo aqui mais em Hegel, mas os marxistas têm uma relação muito particular com forma e conteúdo, tá? Que eu acho que o que mais interessa nesse vídeo é isso, para quem está assistindo. Por exemplo, um quadro, uma pintura que mostra um jogo de futebol. Imagina uma pintura que mostra o jogo de futebol de crianças da periferia, vamos dizer assim, aquele campo seco, trave improvisada com chinelo e tudo mais. É assim, né? Numa favela, vamos dizer assim. Imagina um quadro desse. Esse quadro tem forma, que você forma os meninos ali, as crianças, a bola, o cachorro. E ela tem matéria, ou seja, a matéria-prima que foi usada, né? Ou matéria-prima. Então, a combinação de forma e matéria, a forma do quadro, das imagens do quadro e a matéria, o material que foi usado para fazer o quadro, gera um conteúdo. Então, nós temos um conteúdo como relação de forma e matéria, no quadro, na pintura, tá? Na pintura nós temos uma relação de forma e conteúdo, forma e matéria que juntos formam o conteúdo, tá? Então, o conteúdo tem a forma dentro de si mesmo e ao mesmo tempo fora de si mesmo, né? Porque ele é a unidade de forma e matéria. Na relação forma e conteúdo, eu lembro de uma passagem do Capital, no final do Capital 1, nos últimos capítulos, Marx fala assim, a relação entre trabalhador e patrão na circulação, no comércio, quando o patrão vai contratar o trabalhador, tem a forma, e a forma jurídica, mas é forma de uma relação entre iguais. A forma é de uma relação entre iguais, porque há um comprador, há um vendedor, os dois estão no mercado, os dois são formalmente livres,
e estão fazendo um contrato livremente aceito. A forma de contrato ali, a forma social é uma forma social de iguais, de idênticos. Mas o Marx vai dizer, o conteúdo não é isso, o conteúdo é um conteúdo de exploração. O conteúdo é um trabalhador que é obrigado a vender sua força de trabalho para não morrer de fome e um patrão que quer explorar o trabalhador para tirar mais valia. Então, a forma uma forma, se expressa como uma relação entre iguais, é um contrato social, é um contrato de trabalho, mas o conteúdo é um conteúdo de exploração, de desiguais. Tá? Esse é um exemplo para poder absorver essa ideia de que de forma e conteúdo. A terceira forma de pensar forma e conteúdo é muito usada entre os marxistas e eu tenho uma elaboração, uma explicação um pouco em parte pessoal sobre isso, mas não está em Hegel, tá? Pelo menos eu não vi em Hegel dessa forma, tá bom? Mas que é o seguinte, a economia e as classes sociais são conteúdo. O Estado e as instituições, as organizações são a forma, tá? O conteúdo é o que? A dinâmica da economia, criação de empresa, falência de empresa, luta de classes, as classes sociais, os grupos sociais. Isso é o conteúdo. A forma é o Estado, é os partidos políticos, são as organizações, as igrejas e tudo mais. Então a gente tem uma relação de conteúdo e de forma. O conteúdo aqui, a forma aqui. Dentro dessa interpretação, que eu uso, mas não vejo em Hegel, quem quiser me corrigir, me corrija aqui, debate aberto, a gente aprende mais com o debate, se for necessário um debate, do que eu pagando aqui de que sei de tudo, mas a forma, ela é conservadora, ela tem duplo caráter. O conteúdo também tem duplo caráter, mas eles são opostos nesse duplo caráter. A forma ela preserva, a função da forma é ser conservadora, ou seja, por ser conservadora ela conserva, ela preserva as conquistas, vamos dizer assim, ela preserva, mas ao preservar ela se torna também conservadora, ou seja, ela se torna atrasada, tendência a ser estática, tendência a ser parada, tendência a não avançar. A forma é conservadora nesse duplo sentido de conservadora, de conservar algo como uma conquista, mas ao mesmo tempo de ser atrasada, de não ter dinâmica muito como conteúdo. Já o conteúdo também tem duplo caráter. O conteúdo ele é, em primeiro lugar, dinâmico, ele está sempre avançando, recuando, sempre em tendência de desenvolvimento, porém ele é instável. O conteúdo é instável, esse é o defeito dele. Por isso que existe a forma preserva, né? Ele é instável. Ele tem o lado positivo, né, do duplo caráter de ser dinâmico, tender a se desenvolver em relação à forma, a forma fica atrasada e o conteúdo quer mudar de forma, mas ao mesmo tempo o conteúdo é estável. Ele não tem um caráter de preservação tão firme quanto tem a forma. Ele é instável. Então veja que são opostos. Chega um momento em que o conteúdo avança tanto que ele tem que mudar a forma. A forma é descartada e surge uma nova forma do conteúdo. A relação caótica do conteúdo gera a forma, tá? O caos do conteúdo não é caos. A categoria de caos não cabe aqui. Mas a dinâmica instável do conteúdo gera uma superestrutura que a gente chama de forma, para poder, por exemplo, preservar as conquistas do conteúdo, né? Por isso que ele é conservador também. Mas o conteúdo é dinâmico, então ele tem que superar a forma e pôr uma nova forma, tá? Ele põe uma nova forma. Da dinâmica interna do conteúdo, dos conflitos, por exemplo, surgem as formas, tá? Entendido isso? Espero estar sendo claro, tá? Agora, nós trabalhamos fundamento e fundamentado. Para expressar isso, nós somos para essência e forma. Como a essência e a forma se debate, se separam, surge forma, matéria e forma.
Como a matéria e forma só pode existir unidos, a gente foi para conteúdo e forma e agora a gente vai para o fundamento. Tá? A gente vai tratar o fundamento nesse desenvolvimento do fundamento, tá? O primeiro fundamento, são 3 fundamentos. O primeiro é o fundamento formal. Temos o fundamento formal, real e o fundamento completo, tá? Lembra que Hegel faz aquele método, tá aqui junto, separa, mas reunifica de novo, tá? O fundamento formal, para ser entendido, ele é muito simples, ele é o que a gente chama de argumento circular ou tautologia, tá? Argumento circular ou tautologia. Ele usa o exemplo da gravidade, por exemplo, por que os planetas giram em torno do Sol? Por causa da gravidade. E o que é a gravidade? O que faz os planetas girarem em torno do Sol? Entende? Eu repeti. O que é a gravidade? É o que faz a Terra girar em torno do Sol. E por que a Terra gira em torno do Sol? Por causa da gravidade. Você não explica nada. É um fundamento formal, você não explica nada. Conteúdo e forma estão misturados ali no fundamento formal. E não explica nada, simplesmente nada. E acredite, na ciência tem muita coisa assim de fundamento formal, de tautologia. Tá? Se você não conhece essa palavra, conhecer a tautologia, esses argumentos circulares que não explicam nada, que não saem, não vão ao fundamento real. Então, isso é muito comum na ciência. E, por exemplo, não se sabe por que o elétron não cai no próton. Se o elétron é negativo e o próton é positivo, eles deviam cair um dentro do outro, né? Deviam se fundir, o elétron e não se sabe por quê. Em vez de admitir que não se sabe o porquê e dizer de forma clara que é um desafio científico, que merece o prêmio Nobel e tudo mais, se diz pelo menos que se bota a medida. Não, é porque tem uma medida aqui, uma constante, tudo mais, um princípio que faz a exclusão aqui e não rola a fusão dos dois. Na verdade não explica nada, a medida não explica nada, é só medida, é só quantitativo, não é qualitativo. Então você tem que explicar, né? Então fica o desafio para quem faz física explicar, não usando artifícios como a medida para poder... A ciência é cheia desses recursos fáceis, tá? No senso comum, no senso comum é rejeitado esse tipo de argumento e na ciência é tratado como se fosse grande coisa. Então a ciência tem que avançar, sair dessas ilusões. Bom, do fundamento formal nós passamos para o fundamento real, em que forma e conteúdo se dividem, que o conteúdo está em outra coisa, tá? Tá em um elemento específico. Hegel usa o exemplo da gravidade ainda, e a gravidade, por exemplo, a gravidade, ele é o fundamento para que exista os pilares de uma casa, né? O fundamento da casa, tá? A gravidade é um fundamento nesse sentido. Ele é que faz a casa ficar de pé, ele é que permite que a casa ficar de pé. Mas, por exemplo, o fundamento real, ele se relaciona ele é uma base junto com essa outra coisa, que é os pilares da casa, vamos dizer assim, os pilares do prédio. Mas se a parede da casa é pintada de rosa ou vermelho, isso nada tem a ver com a base ou com o fundamento. Nada tem a ver. Então, a cor rosa ou vermelho ou verde não é fundamentado. Ele é ali porque está ali, ele é inessencial, não é essencial que ele seja assim ou assado, seja uma forma ou de outra. Então, primeiro Hegel, nesse fundamento real, ele diz que tem uma base que sustenta, que é o fundamento. O fundamento junto com essa base forma o fundamento e surge dentro daquilo que é fundamentado, dentro do fundamentado, pode ter várias características que não são essenciais para entender a realidade, que é o caso da casa, né? Você pode botar quadros, você pode botar a cômoda, a geladeira, você bota tudo, você pinta de uma cor, de outra, mas isso não tem relação direta com o fundamento, não. O fundamento permite que aquilo aconteça, mas não tem relação direta, tá?
Isso é bom para não pensar que tudo tem seu fundamento, ou que se uma coisa está ali, ele tem um fundamento a mais. Você tem que descobrir o fundamento mesmo. Mas ele tem o Hegel tem uma crítica a esse fundamento real, que é o seguinte: você pega uma coisa uma coisa daquela coisa, um aspecto daquela coisa, daquele objeto, e transforma em fundamento. E isso é uma decisão mental. Isso é uma decisão mental, não é da própria coisa. Coisa mesmo tem que dizer, mas ela não está dizendo, é uma coisa mental, é externo à própria coisa. O exemplo que ele usa também é o exemplo do empregado, né? Uma pessoa é contratada porque é disciplinada, porque é bonita, porque tem um bom histórico, porque tem formação. Qual dessas características é o fundamento para o resto? Qual dessas características é o fundamento para o resto? Você não tem como saber. Você escolhe de forma arbitrária um desses elementos, como a disciplina ou a inteligência, para servir como fundamento, tá? Esse fundamento real tem esse problema, que eles usam um elemento entre vários para saber qual é o fundamento. Isso é complicado, porque gera você pode ver um fenômeno e você pode dar 1000 fundamentos e todos corretos sobre aquilo, tá? Então você tem que passar por cima disso, né? Você tem que chegar ao conceito das coisas, o que importa é o conceito das coisas. Então, uma pessoa que é contratada tem várias características, mas é complicado dizer qual deles é o fundamento real, tá? Então, é um pô externo. Então, daí vem um fundamento completo. Lembra que o Hegel está aqui, fundamento formal, onde conteúdo e forma estão juntos, fundamento real, onde eles se separam, nós vamos para o fundamento completo, em que os dois anteriores são aproveitados, vamos dizer assim. Por quê? Porque o próprio fundamento tem um fundamento. O próprio fundamento tem um fundamento. Fundamento completo é isso, né? Por exemplo, aquilo que é fundamento, ele é fundamento de um fundamentado, certo? Mas ao mesmo tempo ele é fundamentado por um outro fundamento. Isso faz com que ele seja a unidade do fundamento formal e do fundamento real. Ele seja ao mesmo tempo fundamento e fundamentado. Ele é um fundamento real, porque ele fundamenta de forma separada um outro, mas ele é também um fundamento formal, porque ele tem conteúdo e forma dentro dele mesmo. Ele é um fundamento formal, tá? Porque ele é fundamentado também por outro fundamento. Para ser sincero, isso tem um pouco de artifício, né? Um pouco forçado, ao meu ver, mas explica bem, por exemplo, por que tem o preço das mercadorias? Não, por uma relação de oferta e procura. Se a oferta é maior do que a procura, então o preço cai. Se a procura é maior do que a oferta, o preço sobe. Certo, mas se oferta e procura forem iguais, o que explica o preço das mercadorias? Se eles se anulam, o que explica os preços da mercadoria? Então você tem que chegar a um fundamento completo que não exclua o fato da oferta e da procura, mas que saiba que a oferta e procura não explica o preço das mercadorias. Aí Marx chega ao valor. Então a Marx sai do fundamento formal e vai, através do fundamento real, chegar até o fundamento completo. Tá? Isso certo, o fundamento completo entra por uma relação que a gente vai agora para a última parte do vídeo, que é uma relação de condição. Tá? Eu vou adiantar aqui uma frase que eu estou doido para falar. Quando todas as condições de uma coisa estão presentes, então ela entra na existência. Quando todas as condições de uma coisa estão presentes, então ela entra na existência. Isso é vital, nós vamos chegar até lá, tá? Nós vamos chegar até essa frase, tá bom?
A primeira relação que ele fala de relativamente incondicionado. Relativamente incondicionado. Que é o seguinte, relativamente incondicionado quer dizer que é relativo a outro, tá? Ele é relativo, tanto no sentido de que não é tanto, não é absolutamente, é só relativamente, mas também é relativo a outro, tá? Ele falou, ó, nós temos o fundamento, na realidade, mas também temos as condições, tá? As condições para que algo surja, o fundamento para que algo surja. E eles estão separados. Hegel separa eles dois e trata eles de forma separadas, como eles são em si mesmos, para si. Então, o fundamento tem um conteúdo próprio. Conteúdo a gente pode... é quase como se fosse material, tá? Conteúdo, a essência, como a gente debateu antes, matéria. Só que a matéria no fundamento é conteúdo. O fundamento ele gira em torno de si mesmo, ele se expande de si mesmo. Então ele tem uma matéria, um conteúdo próprio, tá? E fora desse fundamento, do lado de fora, o fundamento está aqui, a condição está aqui. A condição não é nem sequer condição. Ele é ser aí imediato, ser aí imediato. Em resumo, ele é material. Ele é um material. Ele é uma coleção de multiplicidade de coisas, de materiais mesmo, tá? Então, e ele tem um conteúdo próprio, só que o conteúdo se expressa como matéria. Enquanto a matéria do fundamento, que está do outro lado, já é conteúdo, tá? Já é conteúdo. O que a gente de certa forma, cada um independente do outro, eles são duas partes da realidade, as condições, enquanto ser aí imediato, e o fundamento, eles se giram em torno de si mesmo, cada um separado do outro. Então, o que acontece? Eles são relativamente incondicionados, um em relação ao outro. Um não condiciona o outro, tá? Eles não têm, eles são relativamente condicionados porque eles são meio soltos, não tem uma condição que força eles a ser o que são, tá? Eles são meio soltos. Então, ambos são relativamente incondicionados. Mas aí a gente vai para o incondicionado absoluto. Incondicionado absoluto, que é um salto que o Hegel faz, tá? Primeira coisa, vamos ter que unir esses dois. Vamos ter que unir esses dois, tá bom? Então, por exemplo, eu vou explicar de forma resumida. Existe toda uma construção difícil, eu tive que ler e reler para poder estar aqui, mas eu vou explicar de forma resumida, eu não vou explicar ponto por ponto, tá? Eu vou explicar o que penso ser o essencial dessa ideia. O fundamento, ele vai para fora de si mesmo, então ele precisa de material, da matéria, que é a condição, que é o material da condição do ser aí imediato, ele precisa para poder se expressar. Então o fundamento ele passa para o ser posto, ele está aqui, ele se põe, e para se pôr ele pega esse material que está na realidade, então ele forma esse material se torna formado pelo fundamento, tá bom? Por outro lado, o material, esse ser aí imediato, esse ser sem fundamento, esse ser que tem conteúdo próprio, ele é ser, tá? Ele é ser. Se a gente avaliar bem, nós nos primeiros vídeos nós começamos pelo ser sem qualidade nenhuma, que foi o primeiro livro da doutrina da ciência, que é a doutrina do ser. Então o ser vai ganhando características, qualidades, determinações, até o ponto em que ele cria uma essência dentro de si. Ele cria um lado externo e um lado interno. Ele cria uma essência dentro de si. O ser passa para a essência. Então, o ser algo subordinado à essência, nesse caso o fundamento, não é uma coisa estranha ao ser aí imediato, à condição.
como o ser põe a essência, esse ser uma condição subordinada à essência, que no caso é o fundamento, não é uma coisa externa a ele, não é uma coisa artificial. Ele mesmo se realiza sendo, sendo uma estrutura para o fundamento. Lembra que a essência se transformou em fundamento, né? Então o fundamento tem um ser como parte de si mesmo. Então a condição, ou seja, a condição, aquele material que se torna a condição do fundamento, esse material, ele não é estranho a ele, na verdade, ser ligado ao fundamento. Pelo contrário, é a realização dele, porque ele é o ser que passou para a essência, e esse ser precisa da essência. Então ele se realiza nisso. Espero que tenha sido claro. Eu fiz um esforço aqui para ser o mais claro possível, as ideias são abstratas, mas espero ter sido claro, tá? Bom, o incondicionado absoluto, ainda não saímos desse ponto, tem uma questão. Nós temos aqui, vai ficar ainda mais claro, nós temos aqui fundamento e nós temos aqui o material que são a condição. Então, fundamento e condição, fundamento e condição. Nós já descobrimos que eles têm um conteúdo diferente, cada um tem o seu próprio conteúdo, mas ao mesmo tempo eles agora têm o mesmo conteúdo. Fundamento e condição são o mesmo, têm o mesmo conteúdo, da mesma forma, estão unificados. Mas unificados aonde? Então, o Hegel chega à seguinte conclusão: existe o incondicionado absoluto, que é o todo, que é a totalidade. Dentro dessa totalidade que é incondicionado e absoluto, que é um incondicionado absoluto, que não é ligado que não é preso às condições, tem dentro de si aquele material que é a condição e aquele material que é o fundamento. Então o fundamento está dentro dessa totalidade e a condição está dentro dessa totalidade. Ele tem os dois dentro de si mesmo. Ele é infinito. A condição é finita, o fundamento é finito, mas esse todo é infinito. E tem eles dentro de si mesmo. Tem eles dentro de si mesmo. Entende? Então existe uma coisa sem limites, uma coisa absoluta, vamos dizer assim, uma coisa indeterminada, uma coisa com C maiúsculo, que tem eles dois, o fundamento e a condição, como conteúdos diferentes ou conteúdos iguais dentro dele mesmo. Dentro dele mesmo. Então, na verdade, essa coisa que é totalidade, ela se determina a si mesmo, ela se fundamenta a si mesmo, ela se condiciona a si mesmo porque ela tem o próprio material da condição, ela se fundamenta a si mesmo porque ela tem o próprio conteúdo do fundamento, por isso ela se fundamenta a si mesma, e ao mesmo tempo essa condição e esse fundamento não são nada, são aparência, são só um pedaço. Hegel usa a frase que a coisa vai rumo a si mesma, ou seja, ela é já antes de existir, porque ela se transforma, ela vai rumo a si mesma, ela se desenvolve a si mesma, porque tem os dois dentro de si mesmo, tá? E ela é incondicionada, absoluta, ela é sem fundamento, ela é sem condição, porque eles estão dentro dela, tá? Daí, eu vou deixar você respirar e eu respirar também, tá? Pausazinha. Diz que a pausa é importante para aprender, né? Uma pequena pausa é importante para aprender. Então, se isso não ficou claro, volta um pouco o vídeo e repete tudo mais. Mas vamos lá avançar para a próxima parte. Nós temos esse incondicionado absoluto, que tem os dois lados dentro dele, tá? E ele é incondicionado e é absoluto. Então, assim, aí nós chegamos eu tenho aqui anotado para não esquecer, o surgimento da coisa na existência. O surgimento da coisa na existência. O que é o surgimento da coisa na existência? É aquilo que eu disse. Se todas as condições de uma coisa existem, então ela entra na existência. Se todas as condições de uma coisa existem, ela entra na existência. Isso é especialmente incrível. É uma das partes que eu mais gosto desse livro, desse segundo livro, é isso. É essa parte. Apesar da dificuldade, que ele é muito difícil.
Mas vale a pena ler, viu? Não se desestimule não, veja o vídeo, se quiser ler o livro, lê o livro, se não quiser também não tem problema, esse curso vai ser bom bastante para você ter uma noção, mas é uma das partes mais bonitas, assim. O que é que o Rego fala? Nesse incondicionado, nós temos vários materiais que são o conteúdo da condição, né? Aquilo que é a condição, ou seja, os materiais que fazem a condição, eles se unem e vão para dentro de si mesmo. E aí forma a coisa na existência. Tá? Forma a coisa na existência. Eles têm as condições, as várias condições, que são vários conteúdos, vários materiais, e eles caem para dentro de si mesmo juntos, tá? Isso parece viagem? Parece, mas olha só. A vida só surgiu porque tinha condições para surgir a vida no planeta Terra. Quando todas as condições se juntaram, aí surgiu a vida, tá? Foi preciso sais minerais, foi preciso uma temperatura tal, foi preciso uma certa profundidade da água, foi preciso moléculas, foi preciso uma relação com os raios solares, foi preciso ter uma camada externa, aí foi você da atmosfera, uma série de condições. Nem todas as condições são essenciais, algumas pode acelerar o processo, pode desacelerar o processo, mas as condições essenciais são as condições essenciais. Então essas condições se juntam, se articulam e formam a vida. Daquilo que não é vida surge a vida, surge uma proteína, uma molécula capaz de se automultiplicar, se autorreplicar, tá? Para isso teve que haver condições. Por exemplo, você não pode fundar um sindicato sem ter as condições para fundar esse sindicato. Até pode, mas às vezes o sindicato não dá certo, você perde a assembleia, que vai fundar o sindicato, você é derrotado na assembleia, não tem filiação, não tem recurso. Então, para fundar um sindicato, para fundar um partido, é preciso reunir condições para isso. Então, não precisa estar numa situação perfeita, mas tem que ser a mais perfeita possível para não dar vacilo. Então, na Bolívia, por exemplo, se tentou formar um partido dos trabalhadores a partir do sindicato da COB. A COB é uma central obreira boliviana e é histórica, foi fundada teve muita influência dos trotskistas, dos marxistas e tal. E é uma organização que tem uma história incrível, incrível. Já foi Estado, já foi praticamente Estado. Já foi um Estado na Bolívia. Um sindicato, uma central sindical e popular de movimentos sindicais e movimento popular que foi um Estado. Foi praticamente um Estado. E eles tentaram, alguns anos atrás, fazer um partido da COB, do sindicato, da central sindical. O que é que os marxistas deviam ter dito e não disseram e foi um erro nosso? A ideia é boa, mas ainda não está maduro para isso. Ainda não tem as condições maduras para isso, para fundar, então a gente deixa como referência, é melhor a gente deixar como projeto para quando vem uma crise muito braba a gente funda e tudo mais. Não, os marxistas, os caras estão, gente que não é revolucionário está dando essa proposta, então a gente tem que assumir, e foi um erro fundar antes da hora. Isso tem custo, né? Isso dificulta fazer outra. Eu mesmo já cometi esse erro várias vezes. Eu ajudei a fundar uma entidade estudantil chamada ANEL, Assembleia Nacional Estudantil Livre, que hoje nem existe mais, parece, antes da hora, no meio de um crescimento econômico. As condições ainda não estavam maduras para isso, tá? Existe uma frase do Trotsky que é o seguinte: todas as evoluções são impossíveis até que se tornem inevitáveis. Todas as evoluções são impossíveis até que se tornem inevitáveis, tá? Esse é o espírito, tá? Mas o surgimento da coisa na existência tem deixa eu só concluir, que eu ia pulando. Como as condições se aglutinam, fazendo uma coisa surgir, isso tem uma questão que é assim: as condições fazem o fundamento, fazem surgir um fundamento, criam um fundamento.
Não é o fundamento que vai para as condições, mas as condições que criam o fundamento, criam a própria, ao criar a coisa na existência, em vez do fundamento criar, o fundamento é criado. A parte de dentro é criado, a parte que é o fundamento é criado. Só que isso pode ser também o caminho oposto, tá? Pode ser o caminho oposto. O fundamento pode criar uma coisa na existência, tá? O fundamento cria uma coisa na existência. Só que o fundamentado pelo fundamento não é uma outra coisa, não é uma coisa outra. É o próprio fundamento que se desenvolve e se expressa no fundamentado. O fundamentado é o próprio fundamento que se desenvolveu, foi para fora de si e se tornou fundamentado. Mesmo que o fundamento precise colher materiais, que são as condições, para poder se expressar. Mas o fundamento está no fundamentado. Ele não está atrás do fundamentado, ele não está como se fosse uma outra coisa do fundamentado. Ele está no próprio fundamentado. Ele se expressa no fundamentado. Tá? Mas essas duas formas que eu estou explicando aqui de origem, uma através das condições que vão para dentro de si mesmo e formam uma coisa, ou o ponto de vista do fundamento, esses dois pontos de vista de que uma coisa surge na existência são superados. Eles são aparência de movimento, não são importantes. São tão importantes que a gente trata, mas de repente eles se tornam não tão importantes. A coisa produz a si mesma. A coisa produz a si mesma, a sua relação interna. A coisa se desenvolve, produz a si mesma. Essa é a verdade final. Essa é a verdade final. Que a coisa produz a si mesma. Está dentro de si o fundamentado? Está dentro de si a condição? Tá. A condição e o fundamentado, os dois. Mas é como se não tivesse, porque a coisa produz a si mesma. Tá? A coisa produz a si mesma. É isso. Ufa, deu quase 1 hora, então tamo junto. Até a próxima aula e... A próxima aula é sobre existência. Eu espero vocês, dá uma curtida aí, compartilha aí, que eu preciso que o canal cresça um pouquinho, tá bom? Até mais.